O milagre que Francisca não esperava. Francisca tinha 52 anos quando o médico olhou nos seus olhos e disse, sem rodeios, Senhora Francisca, o senhor tem esclerose lateral amiotrófica. É uma doença degenerativa. Com o tempo, a senhora vai perdendo os movimentos, a fala, até a capacidade de respirar. Ela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como uma costureira que vivia do trabalho das próprias mãos, a notícia era uma sentença. Não havia cura. Não havia esperança. Os primeiros meses foram um pesadelo. As mãos, antes ágeis para guiar a agulha, começaram a tremular. Os dedos engessavam sem aviso, e as pernas, antes firmes, agora tropeçavam em nada. O marido, João, um homem simples e trabalhador, fazia o possível para esconder o desespero, mas Francisca via o medo nos olhos dele toda vez que ela deixava cair um copo ou não conseguia abotoar a própria blusa. Os remédios eram caros, e o pouco que economizaram ao longo da vida estava se esgotando. Até quando, meu Deus, ela chorava à noite, enquanto João fingia dormir ao seu lado. Foi numa tarde de quarta-feira, quando já não sabia mais a quem recorrer, que Francisca viu a irmã da padaria. Dona Maria, uma senhora de cabelo branco sempre preso em um coque, vestida com saia longa e blusa de mangas, como tantas mulheres daquela região. Elas trocavam poucas palavras, mas naquele dia, Dona Maria parou, olhou para as mãos trêmulas de Francisca e perguntou baixinho, minhas orações não estão ajudando, irmã? A senhora precisa ir onde o senhor está. Domingo tem culto na congregação. Às 9 da manhã. O ancião vai pregar a palavra pura, sem mistura. Só Jesus salva. Francisca nunca tinha entrado numa igreja da congregação cristã no Brasil, sabia que eram pessoas sérias, que não usavam instrumentos nos cânticos, que as mulheres não cortavam o cabelo e os homens não usavam barba. Mas naquele momento, não tinha mais orgulho para questionar. Se Deus estivesse lá, ela iria. No domingo seguinte, Francisca entrou na pequena sala de culto com João ao seu lado. O lugar era simples. Cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas, uma mesa coberta com toalha branca à frente. Não havia altares chamativos, nem telões, nem banda. Só irmãos e irmãs vestidos com modéstia, alguns de cabeça coberta, outros com ternos simples. O ancião, um homem de rosto marcado pelo tempo e voz firme, estava de pé, lendo um salmo. Quando terminou, todos se levantaram para cantar. Francisca nunca tinha ouvido aqueles hinos. Eram cantados a capela, vozes unidas sem acompanhamento, como se cada nota saísse do coração. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. Ela sentiu algo estranho no peito, uma mistura de dor e alívio. Quando o ancião pediu para que quem precisasse de oração se levantasse, Francisca hesitou. Mas então, uma irmã ao seu lado, uma moça jovem com um bebê no colo, segurou sua mão e sussurrou, coragem, irmã. Deus ouve. Ela se levantou. Com voz trêmula, contou sua doença, suas dívidas, seu medo. Não houve gritos, nem dramatizações. Só silêncios respeitosos e muitos amém baixinhos. O ancião fez uma oração curta, mas cheia de fé, Senhor, a senhora conhece o coração desta irmã. Se for da tua vontade, estende a tua mão e cura-a. Mas acima de tudo, dá-lhe força para confiar em ti. Depois, os irmãos se aproximaram. Alguns colocaram as mãos em seus ombros, outros só oraram em silêncio. Francisca sentiu lágrimas quentes escorrerem, mas dessa vez, não eram só de tristeza. As semanas passaram, e Francisca continuou indo aos cultos. João, no início relutante, agora ia com ela. Não havia promessas de cura imediata, nem espetáculo. Só a palavra sendo pregada, os hinos cantados com fé, a santa ceia partilhada com reverência. Uma noite, depois de um culto de oração, o ancião falou sobre o batismo nas águas. Quem crê em Jesus e quer ser batizado, que se manifeste, disse. Francisca sentiu algo dentro dela responder. Naquele mesmo domingo, ela desceu às águas, vestida de branco, e emergiu com uma paz que não entendia. Mas a doença não tinha sumido. As mãos ainda tremiam, as pernas ainda fraquejavam. Até que, numa tarde, enquanto costurava uma blusa, agora com mais dificuldade, Francisca sentiu uma dor aguda nas costas. João a levou ao hospital, e os exames revelaram algo inesperado, um cisto na coluna, pressionando nervos e agravando seus sintomas.
Se operarmos, há risco. Mas se não operarmos, a compressão pode piorar a ela, disse o médico. Naquela noite, no culto, Francisca se levantou novamente. Desta vez, não chorou. Só disse: irmãos, peço que orem por mim. Amanhã vou fazer uma cirurgia, e só Deus sabe o resultado. O ancião fez uma oração tão simples que até hoje Francisca se lembra: Pai, tu és o médico dos médicos. Guia as mãos dos que vão operar a nossa irmã. Se for da tua vontade, restaura-a. Mas que a tua vontade seja feita. A cirurgia durou horas. João esperava do lado de fora, com as mãos unidas, repetindo baixinho os hinos que tinha aprendido. Quando o médico saiu, seu rosto não era de quem dava más notícias. A pressão no nervo foi aliviada. E, há algo mais. Não sei explicar, mas os exames mostram uma melhora inesperada nos marcadores da ELA. Não é cura, mas é como se a doença tivesse recuado. João abraçou a esposa ainda sonolenta, e os dois choraram. Nos meses seguintes, Francisca recuperou parte dos movimentos. Não foi um milagre espalhafatoso, com luzes ou vozes do céu. Foi um milagre quieto, como tudo na congregação. A doença não desapareceu, mas seu avanço parou. As dívidas foram pagas com a ajuda dos irmãos, que, sem alarde, deixavam envelopes discretos em suas mãos. E o mais importante, Francisca aprendeu que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar àquele que as tinha. Hoje, anos depois, Francisca ainda vai aos cultos. Às vezes, suas mãos tremem ao segurar o inário. Mas quando canta Jesus, meu bom pastor, a ti me entrego inteira, sua voz não vacila. João, agora batizado também, senta ao seu lado, e os dois ouvem o ancião pregar com a mesma simplicidade de sempre. E quando alguém pergunta como ela conseguiu superar tudo, Francisca sorri e diz: não foi eu. Foi Deus, através dos seus servos fiéis. A congregação não promete milagres. Ela só ensina a confiar no Deus que os faz. Porque no final, o maior milagre não foi a doença que recuou, mas o coração que aprendeu a descansar. Naquela manhã de domingo, enquanto Francisca e João se preparavam para sair, o telefone tocou. Era a irmã Marta, da igreja, com a voz trêmula de emoção. Francisca, você não vai acreditar. A irmã Lúcia, que estava em fase terminal de câncer, recebeu alta médica ontem. Os médicos não explicam, mas os exames estão limpos. Francisca sentiu o coração bater mais forte. Ela sabia muito bem o que aquilo significava. Lembrou-se das noites em que, ainda fraca pela quimioterapia, tinha ido à igreja apoiada em João, só para orar por outras pessoas. Lembrou das lágrimas da irmã Lúcia, que se agarrava à sua mão durante as orações, sussurrando: se Deus curou você, Ele pode me curar também. No culto daquele dia, o pastor contou o testemunho. Não com estardalhaço, mas com a mesma calma de quem sabe que Deus age quando menos se espera. E enquanto o coro entoava: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Francisca viu João enxugar uma lágrima. Ele, que antes ria dos fanáticos religiosos, agora entendia que aquelas paredes simples guardavam algo que nenhum hospital podia oferecer. Os anos passaram, e a vida de Francisca virou um livro aberto de milagres quietos. A vizinha que sofria de depressão e hoje sorria ao levar as crianças para a escola bíblica. O jovem viciado que, depois de ser levado a um culto por João, largou as drogas e hoje é diácono. Até o médico que a tratara com tanto ceticismo certo dia apareceu na igreja, balbuciando: eu não entendo, mas preciso conhecer esse Deus de vocês. E Francisca, sempre com seu vestido simples e a Bíblia desgastada, continua ali. Não como uma heroína, mas como quem sabe que a maior força não está em si mesma. Quando as pessoas lhe perguntam como manter a fé nos dias difíceis, ela aponta para o altar e diz: é aqui que a gente aprende. Não quando tudo está bem, mas quando a gente se ajoelha com as mãos vazias e o coração cheio de dúvidas. Porque o milagre, ela descobriu, não é só a cura do corpo. É a paz que invade quando você entrega o que não pode controlar. É a mão que segura a sua no momento certo. É a voz do pastor dizendo: Deus está aqui também quando você pensava que estava sozinho. E assim, entre hinos e testemunhos, Francisca e João seguem sua jornada. Não porque a vida ficou fácil, mas porque aprenderam que, na congregação, não se busca um Deus que tira os problemas, mas um Deus que os transforma em bênçãos.
E isso, para eles, é milagre suficiente. Um domingo de manhã, enquanto o sol ainda lutava para vencer as nuvens pesadas que cobriam a cidade, Francisca sentiu um aperto no peito. Não era dor física, mas aquela sensação de que algo estava prestes a mudar. Ela olhou para João, que seguiu seu olhar e assentiu, como se lesse seus pensamentos. Os dois já sabiam, aquele não seria um culto qualquer. O pastor começou a pregar sobre a providência divina, sobre como Deus usa até as situações mais difíceis para nos levar a um lugar melhor. Francisca fechou os olhos e lembrou-se da época em que achava que sua vida estava acabando. O desemprego, as contas atrasadas, a sensação de que as orações não eram ouvidas. Mas ali, naquele momento, ela sentia uma certeza que não vinha de si mesma, tudo aquilo tinha um propósito. De repente, o pastor fez uma pausa e olhou diretamente para eles. Hoje, tem alguém aqui que precisa ouvir que a batalha já foi ganha. Deus está dizendo, confie em mim, mesmo que você não veja o caminho. João apertou a mão de Francisca, e ela sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se uma carga invisível tivesse sido tirada de seus ombros. Naquela mesma semana, João recebeu uma ligação inesperada. Um antigo colega de trabalho, que nem sabia das dificuldades deles, ofereceu uma vaga em uma empresa onde o salário era quase o dobro do que ele ganhava antes. Francisca, que há meses pedia a Deus por uma oportunidade para ajudar nas finanças da casa, foi chamada para um trabalho temporário que, no final, se tornou permanente. Os dois olharam um para o outro na cozinha, com os contra-cheques nas mãos, e riram. Não era uma risada de alívio passageiro, mas de quem reconhece a mão de Deus agindo. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Alguns meses depois, durante uma campanha de fé na igreja, Francisca sentiu um desejo forte de compartilhar seu testemunho. Ela nunca tinha falado em público, e o nervosismo a fazia tremer. Mas quando subiu ao púlpito e começou a contar como Deus a havia sustentado nos momentos mais escuros, algo extraordinário aconteceu. Uma mulher na plateia começou a chorar. Depois do culto, ela se aproximou de Francisca e disse: "Eu vim hoje pensando em desistir de tudo. Mas quando você falou que Deus transforma a dor em bênção, eu senti que era uma mensagem só para mim." Aquela mulher se chamava Marta, e sua história era parecida com a de Francisca: dívidas, solidão, uma fé que parecia fraca. Mas naquele dia, ela decidiu não desistir. E assim, sem saber, Francisca havia se tornado um instrumento de Deus para salvar uma vida. Hoje, quando olham para trás, João e Francisca não veem apenas as batalhas que venceram, mas as vidas que tocaram sem nem perceber. Eles ainda enfrentam desafios, claro, mas agora sabem que cada dificuldade é uma oportunidade para ver a glória de Deus se manifestar. E toda vez que entram na Universal, eles lembram, não é a igreja que muda as coisas. É o Deus que habita ali, o mesmo que transformou suas lágrimas em gratidão, seus medos em fé e suas lutas em testemunhos. E isso, para eles, é a maior prova de que milagres não são coisas do passado. São realidades que acontecem todos os dias, para quem acredita. Naquele mesmo ano, enquanto João e Francisca compartilhavam seu testemunho na reunião de terça-feira, uma jovem chamada Marisa ouviu tudo em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Ela havia chegado à igreja arrasada, depois de receber um diagnóstico médico que parecia sem esperança. Os médicos disseram que seu problema de saúde era grave e que as chances de melhora eram mínimas. Mas algo na voz firme de João, quando ele falou a Deus não desiste de ninguém, tocou fundo em seu coração. Marisa não conhecia quase ninguém ali, mas naquela noite, depois do culto, ela se aproximou do casal com um pedaço de papel na mão. Era o resultado do exame que ela havia guardado no bolso, amassado de tanto chorar. "Eu não sei se Deus pode me ajudar, mas se Ele fez por vocês, talvez Ele possa fazer por mim também", ela disse, com a voz trêmula. Francisca abraçou-a sem hesitar. "Claro que pode, minha filha. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por nós, Ele fará por você." João, então, pegou a mão de Marisa e a levou até a frente da igreja, onde o pastor já estava orando por outras pessoas. Não houve palavras bonitas nem promessas vazias. Apenas uma oração simples, cheia de fé: "Senhor, o Senhor conhece o coração dessa jovem. Toque no seu corpo, restaure sua saúde e dê a ela a certeza de que o Senhor nunca a abandonou." Nos dias que seguiram, Marisa continuou frequentando a Universal. Não foi fácil.
Havia dias em que a dor e o cansaço quase a faziam desistir. Mas toda vez que ela pensava em parar, lembrava-se do sorriso de Francisca dizendo: Deus está no controle. E então, ela voltava. 3 meses depois, Marisa voltou ao médico para novos exames. O resultado deixou até os profissionais de saúde sem palavras, os indicadores que antes estavam alterados agora estavam normais. Isso não tem explicação médica, disse o médico, surpreso. Mas Marisa sabia muito bem a explicação. Naquela noite, quando ela voltou à igreja com o laudo nas mãos, não conseguiu segurar as lágrimas. Desta vez, porém, eram lágrimas de gratidão. Hoje, Marisa serve na igreja como voluntária, ajudando outras pessoas que chegam desanimadas, assim como ela chegou um dia. Ela conta que, às vezes, ainda sente medo ou incerteza, mas aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, e sim a coragem de confiar mesmo quando não vemos o caminho. E assim, como João e Francisca, ela descobriu que os milagres não são apenas para alguns privilegiados. São para quem persiste, para quem ora, para quem, mesmo com as mãos trêmulas, entrega suas lutas nas mãos de Deus. Porque na Universal, o que parece impossível para os homens, para Deus é apenas mais uma oportunidade de mostrar seu poder. E a história não para por aqui. Todos os dias, novas vidas chegam com seus fardos, suas dores, seus anãos-andus médicos, seus corações partidos. E todos os dias, Deus continua escrevendo histórias de transformação, provando que, onde há fé, não há limite para o que Ele pode fazer. No mesmo altar onde Maria Joana encontrou sua cura, um jovem chamado Lucas chegava arrastando não só o corpo fragilizado por uma doença rara, mas também o peso de um diagnóstico que os médicos haviam carimbado como sem esperança. Aos 22 anos, ele já havia passado por mais cirurgias do que muitos passam na vida inteira. As dores nas articulações eram tão intensas que, em alguns dias, até respirar doía. Os remédios já não faziam efeito, e a única perspectiva que os especialistas ofereciam era uma cadeira de rodas para o resto da vida. Sua mãe, Dona Cida, uma mulher de mãos calejadas pela luta, não aceitou aquele veredicto. Ela lembrava das histórias que ouvia na igreja, daquelas pessoas que saíram de cadeiras de rodas, que deixaram muletas para trás. Se Deus fez por eles, por que não faria por meu filho? Pensava, enquanto apertava com força a mão de Lucas no caminho até a Universal. O jovem, embora cético, não tinha mais forças para discutir. Se fosse para desistir, que fosse depois de tentar tudo. Na primeira reunião, Lucas mal conseguia ficar em pé durante a oração. As lágrimas escorriam não só pelo rosto, mas também pelas feridas abertas em suas pernas, que doíam como se estivessem em chamas. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, esta doença sai agora, algo dentro dele estremeceu. Não foi uma cura instantânea como nos filmes, não. Foi uma paz que invadiu seu peito, como se uma voz sussurrasse: confie. Eu estou aqui. Os dias seguintes foram de batalha. Lucas continuou sentindo dores, mas algo havia mudado. Ele começou a notar que conseguia mover os dedos das mãos com mais facilidade. As feridas, antes purulentas, começaram a fechar. Uma semana depois, ele deu os primeiros passos sem a bengala, trêmulo, mas firme. Os médicos, ao verem seus exames, franziram a testa, perplexos. Isso não faz sentido, disseram. Mas Dona Cida sorria, porque ela sabia: Deus não precisa de sentido, ele só precisa de fé. Hoje, Lucas não só caminha, como corre. Ele voltou à faculdade, algo que havia abandonado por causa das crises de dor, e agora ajuda outros jovens doentes a não desistirem. Eu já estive no lugar de vocês, diz ele, com os olhos brilhando. Já ouvi que não tinha jeito. Mas Deus não olha para o que os homens dizem. Ele olha para o que ele pode fazer. E assim, como um rio que não para de fluir, os testemunhos continuam. Lá no fundo da igreja, uma senhora chamada Aparecida chora enquanto segura um laudo médico rasgado. Câncer em estágio terminal, dizia o papel. Mas seu último exame, feito naquela mesma semana, não mostrava nem sinal da doença. Ao seu lado, um casal abraçado conta como, depois de 12 anos de casamento sem filhos, agora esperam gêmeos. Os médicos disseram que era impossível, murmura o marido, com a voz embargada. Mas na Universal, a gente aprende que a última palavra é de Deus. Porque é assim que acontece. Não são coincidências, não são a sorte.
são respostas. São milagres que não dependem de quem a gente é, mas de quem Ele é. E toda segunda, quarta e domingo, as portas da igreja se abrem não só para quem já acredita, mas para quem ainda está buscando um motivo para crer. Porque lá, entre os cânticos, as orações e as mãos estendidas, o impossível se torna apenas mais um desafio para o Deus que tudo pode. E a história continua. Sempre continua. O milagre se completou quando, meses depois, aquele mesmo auditório lotado testemunhou o nascimento dos gêmeos, um menino e uma menina, saudáveis, entre lágrimas e aplausos. A mulher que superou o câncer, agora com os exames limpos, seguiu à frente do altar, não como paciente, mas como testemunha viva. Deus não apenas curou meu corpo, mas renovou minha fé. O que era medo, virou gratidão, o que era desespero, virou propósito. Reflexão: a vida nos ensina que os milagres não são apenas os grandes sinais que deslumbram, mas as pequenas transformações que nos fazem enxergar além do visível. Às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas nos mudar dentro delas, trocar a dúvida pela confiança, o não tem jeito por vamos ver o que Deus faz. Lição: a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que não estamos sozinhos neles. Não importa quão escuro pareça o caminho, se há uma porta aberta, mesmo que seja a de uma igreja, um coração ou uma segunda chance, é sinal de que a história ainda está sendo escrita. E quando menos esperamos, o impossível se revela apenas uma palavra que Deus não conhece. Porque no fim, os milagres não são pontos finais, são vírgulas na frase de uma vida que, com Ele, sempre continua.